Anexação de Portugal. Filipe II, ele ali, comandando toda a Espanha, também era neto de Dom Manuel de Portugal. A mãe dele era filha do rei de Portugal. Então, sendo assim, ele era neto de Dom Manuel, o rei de Portugal. Então, devido a esse direito ao trono de Portugal, ele reivindicou e aí ele fez a unificação política e territorial de toda a Península Ibérica. Ele já tinha reconquistado Granada e agora ele une Portugal à Espanha. Então, aconteceu a unificação política e territorial da Península Ibérica. E também, não só da Península Ibérica, mas de todas as suas colônias na América. O poder, a Espanha, o poder de Filipe II ficou muito grande, pessoal. Realmente fez aquela hegemonia, aquela supremacia, né? Eles se tornaram, naquele momento, os mais poderosos ali. Unificou toda a Península Ibérica e as colônias na América. Nós vimos na outra apostila como os espanhóis conquistaram, né, a América, principalmente a América, da América Central, América do Sul, né? Quanto território não foi conquistado por eles. E os portugueses também. Então, quando unifica a Península Ibérica, Portugal e Espanha, unifica as colônias também. Isso aconteceu em 1580, essa unificação. Mas em 1640, Portugal recupera a sua independência. Então, se separa da Espanha, recuperando a sua independência. Invencível Armada. O que é isso, Invencível Armada? Nós vamos ver. A Invencível Armada foi o casamento de Filipe II com a rainha inglesa Maria I. Olha só, ele se casou, ele já é o rei da Espanha, poderoso, ele se casa com a rainha inglesa, que também é católica, e aí ele une, pessoal, as monarquias inglesa e espanhola. Fica um poder muito grande. Enquanto ele é casado com Maria, ele une as monarquias espanhola e inglesa. Mas com a morte de Maria I, assume o trono a protestante Elizabeth I, que organizou o anglicanismo, então tirou fora o catolicismo de Maria I. Ela organizou o anglicanismo assim que assumiu o trono e ajudou os protestantes dos Países Baixos contra a Espanha. Então, a Elizabeth já começou a mexer um pouco com o Filipe, pessoal. Veja bem, ela assume o trono que ele tinha unificado com a Espanha. Ponto 1, assume o trono. Ponto 2, tira o catolicismo ali da Inglaterra e organiza o anglicanismo. Ponto 3, ela ajuda os protestantes ali nos Países Baixos que lutam pela sua independência da Espanha, ela ajuda eles contra a Espanha. A católica Maria Stuart da Escócia também tinha direito ao trono inglês, mas Elizabeth I mandou executá-la. Foi o quarto fator. Mandou executar Maria Stuart. Este fato e os demais que a Pro já falou levaram Filipe II a tomar a decisão de partir para a guerra contra a Inglaterra. A frota espanhola era conhecida como a Invencível Armada. Por quê? Invencível Armada? Porque era muito poderosa. Eles tinham muito poder. Então ela parte da Espanha com 100 navios e 30 mil homens. Só que, mesmo com 100 navios e 30 mil homens, a Invencível Armada, a frota espanhola, foi derrotada pelos ingleses. O mau tempo e as naves britânicas, que eram menores, mas por ser menores elas eram mais ligeiras, favoreceram a Inglaterra. Eu fico pensando que os ingleses usam muito disso, né? Eles são mais ágeis, né? Como nós vimos no ano passado, na Guerra dos 100 Anos, né? Contra a França. Então,
A frota espanhola, conhecida como Invencível Armada, superpoderosa, né, com seus 100 navios e 30 mil homens, foi derrotada pelas naves pequenas em relação aos navios da Espanha. Foi derrotada, porque eram menores, mais ligeiras, e o mau tempo favoreceu os ingleses. E aí começa então, com essa derrota para a Inglaterra, o início do declínio da França.